Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui lendo, na verdade comentando o Evangelho de João. E neste momento nós queremos comentar os capítulos 15 e 16. Como eu disse na fala passada, o discurso do capítulo 14 é um discurso feito em loco, ou seja, Jesus falou com os discípulos o que ele disse no capítulo 14 no cenáculo. Quando termina o capítulo 14, ele começa a andar em direção ao Getsemane. Ele vai até o sopé do Monte das Oliveiras, onde ele vai fazer a sua oração ao Pai. E o capítulo 15 e 16 é chamado discurso peripatético. É um discurso feito andando. Então ele sai com seus discípulos, Judas já foi entregar Jesus aos sacerdotes, aos líderes religiosos. Então é Jesus e os 11 estão a caminho do Getsemane. Neste caminho, Jesus passa por uma plantação de uvas. E Jesus se aproveita então daquele ambiente ali, e ele chama a atenção dos discípulos para uma relação essencial que eles precisavam prestar muita atenção. Jesus começa dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos dessa videira. Essa parábola que ele faz realça a importância do discípulo manter comunhão constante com Jesus Cristo. Se o discípulo não permanece em Cristo, ele não tem vida, ele não frutifica e ele não consegue fazer absolutamente nada. Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Permanecer em Cristo é a regra essencial para a vida cristã, porque a vida cristã é a manifestação da vida de Cristo em nós. E essa manifestação acontece pela frutificação. É a seiva da videira que passa pelos ramos e produz os seus frutos. Então, nesse discurso, Jesus associa essa ideia de frutificar com a ideia de amor fraternal, porque ele está falando que os discípulos dariam frutos, e esses frutos seriam um reflexo do amor fraternal, mas ele fala também de obediência. A obediência aos mandamentos dele, aos que ele deixou, principalmente o seu discurso chamado Sermão da Montanha, é essencial para que os discípulos tenham suas orações ouvidas e experimentem a verdadeira alegria. A alegria de ter as suas orações ouvidas e viver em comunhão constante com a videira que é Jesus Cristo. Jesus esclarece para eles aqui que o relacionamento dele com os seus discípulos não é um relacionamento baseado na servidão. Vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Mas vocês são meus amigos se vocês obedecerem o que eu tenho ensinado a vocês. Então, esses são elementos fundamentais que Jesus estabelece para que os discípulos tenham comunhão com ele, possam frutificar, viver em amor, ter as orações respondidas e experimentar a verdadeira alegria que procede de um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Depois de falar dessa relação dos discípulos com ele e dele com o Pai, Jesus introduz um tema que eles precisavam ouvir. Até então, esse tema não tinha sido abordado, que é o ódio do mundo aos seguidores de Jesus. Até aquele momento, os discípulos não eram alvo da ira dos líderes religiosos. Os discípulos não sabiam que era ser odiado como Cristo estava sendo odiado. Então Jesus diz para eles assim: eu vou partir, vocês ficarão sem mim, vocês vão testemunhar de mim, e aí vocês vão experimentar o ódio do mundo. O mundo odeia Jesus e vai, a partir do momento em que Jesus se ausenta deles, odiar os seus discípulos. O ódio do mundo pelos discípulos se deve ao fato de que eles não aceitaram o testemunho de Cristo e, consequentemente, também não aceitarão o testemunho dos discípulos. E a mensagem do Evangelho confronta o mundo, choca o mundo com seus pecados, e isso causa uma aversão violenta.
o que eles iam fazer com Jesus, Jesus está dizendo, vão fazer com vocês também, com toda certeza. O mundo odiou Jesus sem motivo. Aos discípulos, o mundo odiará por causa do nome de Jesus e da mensagem de Jesus. Porém, os discípulos não estarão sozinhos. Jesus ressalta claramente para eles, vocês vão dar testemunho de mim, mas vocês farão isso com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vem também para ser aquele testemunho que confirma o testemunho de Jesus Cristo. O capítulo 16, ele faz um fechamento nos 3 primeiros versículos sobre o que foi dito já no capítulo 15. Então, nesse capítulo aqui, nos versos 1, Jesus diz a eles assim, olha, primeiramente vocês vão ser perseguidos, sendo expulsos das sinagogas. Isso a gente lê nos livros de Atos. Diversas ocasiões, discípulos são expulsos das sinagogas, são expulsos do templo. Então, o que Jesus previu a eles aqui aconteceu não muito tempo depois. Porém, a coisa iria complicar mais, porque Jesus disse que posteriormente eles seriam julgados e condenados à morte. O que aconteceu primeiramente com Estevão, depois aconteceu com Tiago, né, o irmão de João, e posteriormente todos os discípulos experimentaram essa condenação, alguns imediatamente à morte, outros à prisão e até chegando ao ponto de todos eles experimentar o martírio. E a razão dessa perseguição é uma só. Jesus diz, eles vão perseguir vocês porque eles não conhecem ao Pai e também não conhecem ao Filho. E este conhecer é um conhecer no sentido de ter um relacionamento profundo, de intimidade com o Pai e também com o Filho. Nesse discurso de despedida, a gente percebe que Jesus está desejoso de antecipar algumas coisas. Eu imagino que Jesus não estava com uma expectativa de que eles entendessem tudo, porque realmente ele estava um pouco confuso. Mas depois da ressurreição, eles lembraram do discurso. E aí, então, eles associaram cada palavra ao que estava acontecendo a eles. Jesus faz isso para que eles não sejam surpreendidos quando o momento chegar. E é neste contexto em que Jesus os deixa, eles vão enfrentar o ódio do mundo, mas eles têm que testemunhar de Jesus, eles vão ser expulsos, vai acontecer julgamentos e condenações, que Jesus volta a falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é essencial neste assunto, porque uma vez que Jesus não estaria mais fisicamente com eles, o Espírito Santo faria aquilo que Jesus já estava fazendo. Estaria com eles, testemunharia com eles e daria a eles todo o apoio no ministério que lhes seria confiado. O Espírito Santo ele tem uma tripla função. Ele tem uma função em relação ao mundo. Ele é enviado por Jesus, enviado pelo Pai a pedido de Jesus, para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E isso ele faz através da pregação do Evangelho. Mas em relação aos discípulos, a função do Espírito Santo é guiá-los a toda a verdade, para que eles não sejam iludidos, enganados e estejam certos de que aquilo que eles estão ensinando é verdadeiramente a verdade do Evangelho. Mas a maior missão do Espírito Santo é em relação a Cristo, que é glorificá-lo. As duas primeiras, a missão do Espírito em relação ao mundo, a missão do Espírito em relação aos discípulos, está subordinada à missão do Espírito em relação a Cristo. O Espírito Santo glorifica a Cristo, convencendo o mundo e guiando os discípulos em toda a verdade. Então, nesse sentido, é que nós devemos entender a missão do Espírito segundo o próprio pronunciamento de Jesus. Já caminhando para o final do capítulo 16, Jesus começa a falar de uma maneira mais clara com os discípulos, dizendo, olha, não sei se vocês entenderam agora, mas eu estou falando que eu vou morrer, que vão me matar e tal. E os discípulos começam a entender, mas eles têm dúvidas sobre como indagar, abordar esse assunto, não está muito claro. Mas Jesus já associa, vocês vão ficar tristes, a tristeza de vocês vai ser momentânea, mas assim como uma mulher grávida, quando está para dar à luz, sente dores, depois ela fica feliz com o nascimento da criança, assim será com vocês. Então toda aquela tristeza por ocasião da morte, deu lugar à alegria por ocasião da ressurreição. E neste momento,
Jesus diz para eles assim: não deixem de orar, porque as orações de vocês serão ouvidas, e vocês precisam orar para que a alegria de vocês seja plena. Então, quando Jesus está fazendo esse discurso, no fundo ele está querendo tranquilizar o coração dos discípulos. É claro que no começo isso não acontece, porque eles ficam aflitos, não entendem, mas depois, quando as coisas começam a fazer sentido, isso serve de consolo. E Jesus diz assim: eu tenho dito essas coisas, tudo que ele havia dito no capítulo 14, 15 e 16, para que vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, não se curvando ao mundo. Veio ao mundo, fez a vontade do Pai, não a vontade do mundo, e agora ele retorna ao Pai. Esta fala explícita dele, que torna então os discípulos um pouco mais conscientes do que ele estava dizendo, e ele consegue arrancar dos discípulos uma confissão tímida. Ah, tu és o Cristo. Nós entendemos que tu és o Filho de Deus. Jesus se contenta com essa confissão e termina então dizendo: